Olá, seja muito bem-vindo e nessa aula eu vou te mostrar 9 tipos de verbos modais em inglês, sendo que desses 9, 8 vão ser tirados do livro Hábitos Atômicos e 1 vai ser tirado da Bíblia, porque ele é bem específico justamente para esse assunto da Bíblia, tá certo? Na segunda parte, então, eu vou te mostrar 3 erros que você precisa evitar quando você estiver lidando com verbos modais em inglês. E por último, eu vou passar alguns exercícios para você colocar aqui nos comentários para eu poder ver que você está progredindo na aula, tá certo? Verbos modais, então, eles vão ter 2 características. A primeira característica é o seguinte: o verbo modal sempre acompanha o verbo principal. Ao longo da aula você vai ver essa estrutura. Verbo modal é verbo principal sendo repetido em todas as frases. E a segunda característica é: ele não muda a sua estrutura de palavra em relação à conjugação. Quando eu falar dos erros, você vai entender essa segunda característica de uma maneira muito clara. Então é importante que você fique até o final, não pula nada, e vamos começar com o nosso primeiro verbo modal, que é o can, que significa poder. Ele indica habilidade, possibilidade ou permissão. Então temos a frase do livro: They can work for you or against you. Eles podem trabalhar para você ou contra você. Então eu tenho o verbo modal can e o verbo principal work, que significa trabalhar. Atenção a todos os verbos em português. Ali, ó, os verbos principais em português vão estar destacados com a letra R, vão estar sendo conjugados com a letra R. Guarda essa informação que a gente vai usar ela lá na frente. Segunda frase: The upside of the habits is that we can do things without thinking. O lado bom dos hábitos é que nós podemos fazer coisas sem pensar. Então nós temos can, podemos, do, fazer. Caso eu queira falar da forma negativa, simplesmente ou eu falo can't ou eu falo cannot. Então, repetindo a frase: They can't work for you ou They cannot work for you. Segundo verbo modal é o could, que significa poderia. Ele indica possibilidade e é o passado do verbo can. Ele tem a mesma função do can, só que no passado. Então nós temos a frase: Who is the type of person that could learn a new language? Quem é o tipo de pessoa que poderia aprender uma nova língua? Então nós temos verbo modal could, verbo principal learn, ali ó, aprender, o Rzinho. Outra frase: A child could become a genius in any field. Uma criança poderia se tornar um gênio em qualquer área. Então nós temos verbo modal could, verbo principal become, que significa tornar-se, né? No caso, se eu quero falar da forma negativa, ou eu falo could not, ou eu falo couldn't. Eu junto os dois e falo couldn't. Então nós temos a child could not become a genius, ou a child couldn't become a genius. Terceiro verbo modal é o may, que também significa poder, mas de uma maneira formal, e tem mais um detalhe. Esse poder aqui é quando eu estou falando para você que você pode alguma coisa. Vamos ao exemplo. You may already have a morning routine like this. Você já pode ter uma rotina matinal assim. Ou você já pode ter uma rotina matinal desse jeito. Então eu tenho o verbo modal may e o verbo principal ter. Ou seja, eu estou dizendo que você pode alguma coisa, conforme você está vendo na frase. Segundo, you may be able to resist the temptation once or twice. Você pode ser capaz de resistir à tentação uma ou duas vezes. Eu não sei, eu estou deduzindo, por isso que eu estou usando o verbo modal may. Caso eu queira falar da forma negativa, então eu vou usar o not, e aí eu não vou ter uma forma de abreviar essas duas palavras, vai ser só may not. Então nós temos you may not be able to resist temptation, certo? Quarto verbo modal é o might, que também significa poder, só que a característica dele é que ele indica pouca probabilidade de algo acontecer. Então nós temos a frase: The same behavior might be a good habit. O mesmo comportamento pode ser um bom hábito. Tá vendo? Tá dando uma ideia de pouca probabilidade. Outra frase: I know this idea might sound horribly simplistic. Eu sei que essa ideia pode parecer excessivamente simplista. Então nós temos o verbo modal might e o verbo principal ali, que é o sound, que significa parecer. Sound também pode significar som. Então ele vai ter essas duas traduções de acordo com o contexto. Caso eu queira falar da forma negativa, então eu vou falar ou might not ou mightn't.
sendo que might não é tão usado. Então nós temos ali, I know this idea might not sound overly simplistic. Ou, I know this idea mightn't sound overly simplistic, tá certo? E no nosso quinto verbo modal nós temos o must, que significa dever, quando você for indicar uma obrigação. Então nós temos a frase: Start meditating, but you must stop after 2 minutes. Comece a meditar, mas você deve parar depois de 2 minutos. Isso aqui você vai usar com seu filho, isso aqui você vai usar com seus subordinados, por exemplo. Você vai usar muito o verbo must, tá certo? E próxima frase nós temos: If more customers come in, then food must be good. Se mais clientes entram, a comida deve ser boa. É óbvio, né? Se tem clientes que estão ocupando todas as mesas do restaurante, a comida deve ser boa. Caso eu queira falar da forma negativa, eu vou usar ou must not ou mustn't. Mustn't não é tão usado, tá? E aí nós temos ali, ó, but you must not stop after 2 minutes. Ou but you mustn't stop after 2 minutes, certo? Sexto verbo modal, então nós temos ali o should, que significa o deveria. Ele é o contrário do must. Enquanto must é uma obrigação, o should é uma recomendação ou conselho, ou para você mesmo, ou para outra pessoa. Então nós temos ali a frase I should send a card. Eu deveria enviar uma carta. Verbo modal should, verbo principal send, que significa enviar com Rzinho lá. E aí, próxima frase, nós temos But what people really should be asking is. Mas o que as pessoas realmente deveriam estar se perguntando é bem simples, bem tranquilo. Caso eu queira falar da forma negativa, ou eu uso should not, ou eu uso shouldn't. E aí nós temos I should not send a card. Eu não deveria enviar a carta. Ou I shouldn't send a card. Eu não deveria enviar uma carta. Você pode escolher ou um ou outro. Próximo verbo modal nós temos o would. O would, ele não vai ter uma tradução. Ele indica uma situação hipotética e você vai entender. Olha essa frase. She would use this question as a guide. Ela usaria essa pergunta como guia. Perceba, o verbo principal ali é o use. Quando eu quero dizer uma situação hipotética, usando o would e o verbo principal vão ter uma única tradução, vão se juntar e formar uma nova palavra, que nesse caso é o usaria. Então, use, usar. Would use, usaria. É uma coisa só, certo? Vamos para mais uma frase. Nós temos The door would open and they would escape. Olha lá, mesmo padrão. Ó, eu tenho o verbo abrir, a porta abriria e eles escapariam. Nós temos lá o verbo abrir, open, junto com a palavra would, que significa abriria, né? Open, abrir, would open, abriria. Escape, escapar, would escape, escapariam, ou escaparia, caso eu estivesse falando de mim mesmo, né? I would escape, certo? Caso eu queira falar da forma negativa, eu vou usar would not ou wouldn't. Então nós temos she would not use this question as a guide, ou she wouldn't use this question as a guide. Bem simples, né? Próximo, verbo modal. Dentro do livro Hábitos Atômicos, vamos ter o verbo will, que indica a ação que vai ocorrer no futuro. Então nós temos a frase ali, ó. I will share a step-by-step plan for building better habits. Eu dividirei um plano passo a passo para construir hábitos melhores. E aí é o seguinte, o will, ele vai ter a mesma função do would, só que aqui vai indicar futuro. Então nós temos o verbo principal dividir, né, que significa share ou compartilhar, mas quando ele está junto com o will, o verbo modal will, eles formam uma única tradução, que é o eu dividirei, né? Dividirei, na verdade. Dividirei ou compartilharei. Eu vou ter essas duas traduções para a palavra share, certo? Próxima frase nós temos ali, ó. This book will be your guide. This book will be your guide. Esse livro será o seu guia. Mais uma vez, eu tenho o verbo ser, que está representado pelo be, mas como eu quero falar no futuro, eu preciso usar a palavra will junto com o verbo principal be, formar uma única palavra. Nesse caso é o será. Aqui no canal eu tenho uma aula detalhada sobre o futuro, que eu vou deixar o card aqui em cima para depois você dar uma olhada, certo? E
por último, é claro, não posso me esquecer, né? Quando você for falar da forma negativa, ou você usa will not, ou você usa won't. E aí nós temos this book will not be your guide, ou this book won't be your guide, certo? E assim, passamos para o nosso último verbo modal, que é o shall, que também indica o futuro, só que de uma forma formal e de uma forma antiga de dizer no futuro. É a mesma função do will, só que de maneira formal. Então nós temos lá da Bíblia, tá? Therefore, a man shall leave his father and mother. Por isso, um homem deixará seu pai e sua mãe. And shall cleave unto his wife. E se apegará à sua mulher. And they shall be one flesh. E eles serão uma só carne. Perceba, é a mesma estrutura. Verbo modal shall e verbo principal leave, cleave ou be. Os dois juntos vão formar uma nova palavra no futuro. Se eu quisesse tirar a palavra shall e colocar o will, teria o mesmo sentido, certo? Caso eu queira falar da forma negativa, então eu vou dizer shall not ou shan't. Muito raro usar, tá? A parte negativa ali. Então nós temos therefore a man shall not leave his father, ou therefore a man shan't leave his father. E com isso terminamos aqui os nossos verbos modais e agora vamos para os erros comuns que estudantes cometem quando estão estudando esse assunto, que é flexionar os verbos. Preste atenção nessa sequência aqui, ó. Speak significa falar. Então, ó, I speak, you speak, we speak, they speak. He, she, it speaks. Perceba que em he, she, it eu mudei e coloquei um Szinho. Essa mudança, essa troca se chama flexionar, é o mudar a forma do verbo. E isso vai ocorrer com 95% dos verbos em inglês no presente, tá? Eles vão seguir esse padrão. Todos vão ser iguais ali entre I e they, mas em he, she, it, eu vou colocar a letra S. Qual é o erro que os estudantes cometem? É esse daqui. É colocar o S nos verbos modais em he, she, it. Olha lá. I can, you can, we can, they can, he, she, it, cans. Só que aqui tá errado. Qual é a forma correta? A forma correta é essa. Todos vão ser iguais. I can, you can. Se fosse o should, seriam todos iguais. I should, you should. Se fosse o could, seriam todos iguais. I could, you could. Isso aí facilita demais você que é iniciante e está aprendendo o verbo modal em inglês. Todos vão ser iguais. Qual é o segundo erro que estudantes iniciantes cometem? É colocar a palavra to no segundo verbo. Perceba essa estrutura aqui, ó. São estruturas de dois verbos comuns. They want to do. Ó, eles querem fazer. Primeiro verbo want, querer. Segundo verbo to do, fazer. Olha lá. They need to do. Eles precisam fazer. They like to do. Eles gostam de fazer. They have to do. Eles têm de fazer. Lembra que eu falei para você gravar o verbo principal em português que termina com a letra R? Então, esse R é esse to que você está vendo aí na tela no inglês. Então, to do é fazer, tá certo? Qual é então o erro que os estudantes cometem? É esse daqui, ó. They should to do. They will to do. They could to do. They would to do. Só que essa estrutura está errada. Por mais que na tradução eu coloco a letra R, quando eu estou usando um verbo modal, o segundo verbo, o verbo principal, não pode ter esse to. Então vai ficar assim, ó. They should do. They will do. They could do. They would do. Simples assim, conforme nós vimos nos 9 exemplos que abordamos aqui dentro dessa aula. E o terceiro erro é colocar a palavra don't junto ao verbo modal. O don't é para quando você quer falar da forma negativa, mas essa forma negativa só funciona com don't, né? Só funciona com 95% dos verbos em inglês. Como? Desse jeito aqui, ó. I don't want to do. Eu não quero fazer. I don't need to do. Eu não preciso fazer. Eu simplesmente coloco o don't e aí eu repito o restante da frase. Qual é o erro que os estudantes cometem? É esse. I don't should do. I don't could do.
Não, você não pode usar o don't, porque should e could e todos os outros verbos modais têm as suas formas negativas, que é essa que nós vimos até aqui. I should not do ou I shouldn't do, I could not do ou I couldn't do. E aí você já sabe o restante, como se fala da forma negativa usando os verbos modais, certo? Então agora você tem um exercício. Essas frases aqui, todas elas estão propositalmente erradas. Vou pedir agora que você deixe nos comentários as formas corretas para eu saber que você massificou o seu conteúdo do início até o fim, tá certo? E como sugestão, eu vou pedir agora que você assista o meu vídeo sobre futuro, né? Como falar no futuro em inglês. E, se você quiser, eu vou deixar também aqui nos comentários o meu treinamento Destravando o Dom de Falar Inglês para você ser meu aluno e te vejo numa próxima aula.